Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar sobre Porto e Coimbra, que são duas cidades que a gente também visitou quando esteve em Portugal, depois da vinheta. Então, gente, a gente ficou num lugar maravilhoso lá no centro de Porto. É interessante falar. Porto, em Portugal, né? A gente estava em Lisboa, a gente continuou em Portugal e agora a gente foi para Porto, ao norte de Lisboa. Nossos planos foram conhecer Lisboa, Porto, e a gente tinha um compromisso em Coimbra, que a gente ficou pouquinho tempo, mas a gente pôde conhecer, a cidade é pequenininha, vamos falar sobre isso. O interessante para mim de Porto é que os casarios, né, os sobrados, são todos conservados. Você entra, né, principalmente o hotel que a gente ficou, né, por fora. Fala. Não é bem um hotel, né? Não sei a expressão correta, mas é um negócio que você... Eram apartamentos, né? Mas tinha, assim, um serviço de hotel nesses apartamentos. Era diferente de Lisboa, que Lisboa eram apartamentos mesmo, não tinha um serviço de hotel ali. É diferente de um hotel no sentido de que lá não tem refeição. Sim. Né? No apartamento tem uma cozinha onde você pode cozinhar. Pode levar, tem mas fogão. O único serviço que o hotel providencia realmente é a arrumação e limpeza. Tem esse serviço de hotel, mas tomar café da manhã, você tinha que sair para tomar café da manhã ou até fazer umas comprinhas e deixar lá, poderia fazer pequenas refeições ali dentro, né? Porque tinha fogão, máquina de lavar louça, tinha uma mini cozinha muito lindinha, muito lindinha. E o visual que era o mais bacana, que vocês podem ver aí no vídeo. Outra coisa interessante... O visual era bem bacana porque tinha um deck do lado de fora. Sim, deck. Então você não olha pela janela nem pelo balcão. Você sai do apartamento, vai no deck e como o hotel não, mas o estabelecimento já era mais em cima, né, você via Porto lá de cima, visual muito bacana. Exatamente. Agora, assim, como eu estava falando, as ruas de Lisboa, não, de Porto, se mantiveram com aqueles casarios, mas por dentro era tudo modernizado. Esse hotel, o apartamento que a gente ficou lá em Porto, você olhava de fora, era um casario restaurado, que você entrava e tudo lá dentro estava modernizado, né? Era um prédio que eles devem ter refeito ele todinho por dentro, né? Com os quartos, com aquelas mini cozinhas e tal. Então isso é muito bacana, que poderia ser feito no nosso centro da cidade, que é tão lindo, né? O nosso centro da cidade, já falei sobre isso em outros vídeos. Então as ruas de Porto é um sobe e desce, né? Sobe e desce danado. É bem cansativo. Para quem não está em forma ou já passou dos 50 anos. Vai com um calçado bem confortável, de tênis. A gente teve dias que a gente andou de chinelo mesmo e teve dias que a gente andou de tênis, porque é um sobe e desce bastante grande e se torna cansativo, né? A gente visitou uma praça onde tem o monumento do Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique ele tem uma importância muito grande na história de Portugal, porque foi ele que incentivou as grandes navegações, né? Ele deu o impulso sempre às grandes navegações, então por isso você, principalmente em Porto, você vai ver muita coisa sobre o Infante Dom Henrique, museus, praças. Ele como eu disse quando a gente voltou, né, cantado em verso e prosa lá em Porto, né? Aí vocês têm essa foto que o Ivan está com um prédio atrás dele, é a Associação Comercial do Porto. E a gente tem uma rua
que é a Rua da Alfândega lá, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, uma Rua da Alfândega também. E a gente chega às margens do Rio Douro, que só tem, né, a gente só tem a falar bem, né, são fotos muito bonitas, visuais. De ambos os lados do rio tem um espaço amplo para pedestres e bares. De um lado, né, do porto, realmente é muito bar, muito... O pessoal vende passagem, vende viagem de barco, é realmente um cartão postal da cidade. E do outro lado do rio, em Gaia, né, tem as caves. A Inês vai explicar, que ela entende mais de vinho do que eu. Pois é, as caves, são quantas caves na verdade? Uma meia dúzia. Só que a gente só foi em uma, porque eu estava sob protesto, né? Nós fomos na cave que é dos portugueses, né? Porque, por causa do Tratado de Niquim, Portugal perdeu a maioria das caves e só ficou com a cave Ferreira. E perdeu para a Inglaterra, né? A Inglaterra e Portugal fizeram um acordo, né, um tratado, em que os vinhos portugueses circulariam livres de taxações no mercado inglês, enquanto os produtos manufaturados ingleses circulariam livres de taxações no mercado português. E aí Portugal ficou endividado com a Inglaterra, perdeu as caves, né, apesar de ter muito do ouro daqui do Brasil ter ido para pagar a sua dívida com a Inglaterra. Eles ainda perderam as caves e até hoje essas caves estão na mão dos ingleses. Eu falei, eu não vou visitar as caves dos ingleses. Os ingleses são espertos, né? Essas caves acho que vão ficar por mais algumas décadas, né? Hong Kong na China ficou por quê? 99 anos? Acho que sim. Né? Então as caves devem ser algum acordo assim parecido. Só mais um detalhe, a Casa Ferreira que a gente foi legal também porque era a última do outro lado. Então a gente passou em frente a todas. Pôde passear. Foi um passeio bem bacana. Né? O bacana da Ferreira é que a gente recebe um folder, a gente faz algumas provas de vinho muito boas, né? Muito legais. Aqui tem alguns dos vinhos, né? Aliás, esse dia eu, né? Bebi toda. Esse dia foi o seguinte, né? Que o passeio dentro da Casa Ferreira é muito bacana. É tudo subterrâneo, né? Bem escuro, né? Por causa do vinho. Para conservação, a temperatura tem que ser controlada, né? Então é melhor que ela não tenha o sol, né? E a gente estava no verão, né? Em Porto, não tenha o sol ali atrapalhando a temperatura. E a Lia explicou como é que é feito o vinho do Porto, uma coisa que eu nunca tinha entendido, né? Porque eu conheço o vinho tinto e o vinho branco, e o vinho do Porto é tinto, mas tem um gosto completamente diferente. Aí a moça explicou que é feito com cachaça, né? Eles misturam cachaça no vinho. E uma foto que a Rainha vai mostrar, eu achei bem bacana, é um barril, um tonel, né? Eu até perguntei quantos litros cabem ali, acho que são 28 mil litros de vinho, né? São 28 toneladas de vinho. Enfim, é um negócio bem impressionante. E é bacana visitar esses lugares, que ela conta toda uma história, né? Não só como o vinho é produzido, a história da cave, que tem tudo a ver, né? O vinho do Porto com a cidade do Porto, que todo mundo já ouviu falar no vinho do Porto, que é realmente maravilhoso. Naquele dia que a gente fez o tour da cave, no final a gente pôde fazer degustação. Não foi muito vinho, porque o vinho é forte, né? Mas foram 2 tacinhas de vinhos diferentes. A moça foram 3 tipos de vinho que eles têm em principal, né? Foram 3 tipos de vinho diferentes, cada uma tacinha que eu bebi, o Renê bebeu. E assim que a gente saiu da cave, a gente passou lá num meio restaurante, aquela coisa para turista, né? Ao ar livre. E eu sugeri brincando para a Renê que ela fizesse aquela prova com 5 vinhos diferentes, ela topou. E aí depois disso ela não se lembra de muita coisa, mas eu carreguei ela de volta pro hotel e... Foi muito bom, gente, muito bom, muito bom. Pois é. Reparem na cara dela nas fotos, né? Muito bom. Eu tomei vinho em Portugal o tempo inteiro, não só em Porto. Porto foi mais ainda, que Porto dava essa oportunidade pra gente, mas
tomei vinho em todas as partes de Portugal possíveis, né? A gente esteve numa praça onde tinha esse monumento aí de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Temos a rua Sedofeita, onde ocorreu, nessa rua que hoje é uma rua estritamente comercial, né, que você vai passear por aí, tem tudo que é loja bacana lá de Portugal. Ali é que foi feito o Cerco do Porto, né, quando o Dom Pedro I para nós, né, que ele tinha abdicado do trono brasileiro e foi para a França, se organizou para lutar contra o Dom Miguel, que era o irmão dele. Ele ali conseguiu derrotar de vez o Dom Miguel, né, os apoiadores do Dom Miguel, e o absolutismo estava finalizado em Portugal, né? A gente tem aí uma fotinha de turista, né, com Porto, a gente não pode deixar de tirar essa foto. Uma importantíssima estátua, que é a estátua do Dom Pedro IV, na Praça da Liberdade. Essa praça ela é bem comprida, né? E numa das pontas, eu não sei dizer se é a parte norte ou sul da praça, mas numa das pontas da praça tem a estátua do Dom Pedro IV. Eu acho que é parte sul, porque em cima é onde está aquele letreiro Porto, e embaixo é a estátua, então acho que é norte e sul. O Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, né, que fez a independência do Brasil e ficou como imperador durante alguns anos. Depois ele abdicou por pressões aqui do Brasil e porque ele também estava muito preocupado com o que estava acontecendo em Portugal, né. Aí temos a Capela das Almas. Essa capela, ela se destaca pela quantidade de azulejos. Não é só a Capela das Almas que tem esses azulejos todos. Outras igrejas de Portugal também têm. Tem essas janelinhas amareladas, né, em volta. A Igreja dos Congregados também é uma que é toda azulejada. E tem essa capela, ela está na Praça da Batalha, que é bastante interessante. O local é todo amplo com a capela. Esse localzinho muito bonitinho que vocês estão vendo é um local muito gostoso. Tinha um rapaz com um sax tocando, né? Final de dia, o Ivan estava cansado do sobe e desce lá de Porto, e a gente precisava comprar água e comprar alguma coisa para deixar no apartamento que a gente estava. Alguns suprimentos básicos. Eu sabia que tinha um mercadinho numa ruazinha mais abaixo. Aí eu falei, então fica aqui que eu vou lá buscar essas coisas. Eu acho que eu sentei no banco do saxofonista, no ponto dele, porque eu sentei no meio do banco e daqui a pouco ele veio colocando as coisas do meu lado. Aí eu acho que eu sentei no ponto dele, cheguei um pouco para lá e comecei a escutar uma música, 2 músicas, 3 músicas, meia dúzia de músicas. Aí, a menina tá demorando. Porque o que aconteceu? Eu cheguei, esse mercadinho, ele era bem pequenininho e estava lotado de turistas que no final do dia estavam comprando coisinhas para levar, porque, né, a pessoa fica no hotel. Que nem a gente. Como a gente. Aí eu estava na fila danada para pagar, e aí eu pensei assim, Ivan deve estar preocupado. Muito preocupado. Porque... E eu não tinha como... Isso é uma situação que acontece. Porém, a Venezinha é professora de história, então ela se localiza muito bem no tempo. Mas no espaço ela fica meio perdida, né? Já teve um episódio nos Estados Unidos onde ela se perdeu num pequeno espaço, e em Portugal eu achei que ela tinha se perdido também. Fiquei um pouco nervoso e comecei a mandar áudios para ela não se desesperar, né? Achar o caminho de volta. Eu não estava nem um pouco... Eu estava assim, ele deve estar preocupado porque eu estou demorando e tudo, mas ele estava bastante preocupado. Quando eu peguei o meu celular, quando eu tive o Wi-Fi, porque eu não tinha Wi-Fi para falar com ele, quando eu tive o Wi-Fi, eu ouvi... Você guardou esses áudios? Sim, vamos lá.
Renê, se você está ouvindo essa mensagem, é que você foi espertinho o suficiente para entrar numa rede Wi-Fi para tentar entrar em contato comigo, tá bom? Eu estou no mesmo lugar que você me deixou, tá na rua de São Domingos, numa pracinha que dá para ver a igreja, é bem pertinho do nosso hotel. Qualquer coisa, o nosso hotel é Rua de São Miguel 25, tá? Use a boquinha para perguntar, e se ele não, vou continuar me esperando. E qualquer coisa, se você tiver numa rede Wi-Fi, entre em contato comigo, tá bom? Beijinho, não se desespere. Não se desespere. Quem estava desesperado? Aí vem outro áudio. Você vai... Renê, onde a gente se separou é o Largo de São Domingos, tá? O Largo de São Domingos, precisamente na esquina com Rua de Souza Viterbo. Rua de Souza Viterbo, tá? É exatamente onde se separou. E pois é por aqui que a gente tem que se procurar. Eu não vou sair do lugar, eu espero que você encontre o caminho pra cá. Ok? Começando a ficar preocupado. Começando a ficar preocupado. A igreja, que dá pra ver daqui, a Igreja da Misericórdia. Se você estiver em frente à rua, a Igreja da Misericórdia, é só você descer nesse largo que eu tô aqui. Tem um cara tocando sax, que eu fiquei lá sentado pra descansar um pouco. Só depois fui me dar conta que era meio escondidinho e talvez você não me achasse. Mas era o mesmo espaço aqui, tá na mesma praça. Eu tô aqui, não vou embora sem antes de ouvir de você, tá bom? Beijinho. Eu já estava perguntando onde é que é o hospital, onde é que é a delegacia para procurar a Renê. Já estava pensando em como ia comunicar para a filha dela que eu perdi a mãe dela em Porto. Meu Deus do céu, pessoa muito nervosa. Pessoa nervosa. Então, a gente também, como... Então como é que terminou a história? Você achou o caminho? Não, eu sabia onde você estava. A única coisa que eu demorei foi porque a fila para pagar estava enorme e não andava, né? Acho que tinha uma ou duas caixas, é um mercadinho bem pequenininho, de bairro, então demorava mesmo e estava lotado. Muita gente ali comprando coisas, com cestas grandes de coisas. Aí eu fui subindo a rua e já vi ele lá, assim, demorou. Preocupado. Então, a gente também foi a uma estação, essa estação é dos trens suburbanos. Vejam o vídeo aí. Que é a estação de trens suburbanos, que o charme dessa estação são os azulejos. A estação toda é muito, muito bonita e vão fugindo dos holofotes. Então, além dessa visita à estação, a gente resolveu pegar aqueles ônibus de 2 andares, né? Esses ônibus aqui, eles fazem um passeio pela cidade. A gente pôde ver partes que não eram ali do centro, que era a Barra do Douro. Tem outro aqui, ó. Tem aqui o mapa. Isso é bastante bacana. Galera, ajuda muito o turista, né? A moça que era recepcionista ali do hotel onde a gente ficou, ela pegou um mapa e mostrou pra gente, marcando todos os pontos turísticos que tinham. O mapa tá todo rabiscadinho porque ela pegou e ficou mostrando pra gente lugares que ela mostrou que eram interessantes pra gente ir e tal. Muito legal, sabe? Não tenho do que falar sobre a recepção ali. Muito emocionante pra gente também foi a livraria Lelo. Lindíssima, lindíssima. Você paga para entrar, mas esse pagamento ele pode ser compensado. Antes de pagar para entrar, tem uma fila. Uma fila para entrar na livraria. Porque é uma livraria, aí você pode trocar o seu ingresso por algum livro. É lógico que eu troquei para o Lusíadas. O Ivan foi A Arte da Guerra. De Sun Tzu. Pelo amor de Deus. Todo escrito em inglês. Para quem não conhece esse livro, Fica dando... no filme de Wall Street com Michael Douglas,
o aprendiz dele, o Charlie Sheen, acho que é Charlie Sheen, né? Estava lendo Arte da Guerra para ter sucesso na vida profissional. Olha, não vai ter foto que possa descrever a Livraria Lelo, então a gente fez vídeos. Essa é a linda Livraria Lelo. Tem fila para entrar. E essa sala? Essa sala é só sobre Harry Potter. Quem? É só sobre Harry Potter. Deixa eu filmar então a sala só do Harry Potter. E a gente foi ao Café Majestic. Nossa, Fala um pouco do Café Majestic. não, o Café Majestic nos foi recomendado, muito recomendado, porque o café da manhã de lá é sensacional. É um pouco mais caro, mas é uma refeição com champanhe, com qual era o pré-salmão? Não sei. A gente comeu salmão. Salmão, então era... Eles falam que não é café, é um pequeno almoço. Pois é. Então é o nosso café da manhã, eles chamam de pequeno de almoço, e é uma coisa que dizem que vale a pena, porque o lugar é bonito e a comida é sensacional. Ele lembra um pouco a nossa Confeitaria Colombo. Só que é menorzinho um pouco, né? A confeitaria Colombo é maior, né? Aí a gente chegou lá, era 11h30 da manhã. Tem fila para entrar também. Tem fila para entrar, né? E como uma refeição boa, assim, de quantidade, a gente chegou lá 11h30 da manhã e sentamos. Além do café da manhã, obviamente, tem outras coisas. Aí veio o garçom, não, o maître, veio o maître português, todo arrumado. Eu perguntei até que hora seria o pequeno almoço. E aí, eu acho que já está cansado de lidar com turistas, né? Falou para mim, até às 11 horas. E eu, que pena, perdemos meia hora. Da noite! Então você pode tomar o café praticamente o dia inteiro, porque é charmoso. Tem espumante. Realmente é uma experiência que vale a pena. Muito a pena. Foi uma dica muito boa. A outra igreja azulejada que fica de esquina é a de Carmelitas. E outro, você descendo, tem uma escadaria que vai para as margens do Rio Douro. Ali na descida tem o Museu Casa do Infante, que esse museu, eu quando saí do museu, eu cheguei para as recepcionistas e falei assim, amei esse museu, tá? Elas devem ter pensado, essa mulher é louca, devo sair toda saltitante. Saí toda saltitante. Eu amei esse museu. O museu mostra todas as rotas de navegação que Portugal fez, né? Cabo do Bojador, Cabo das Tormentas, a chegada até as Índias, a chegada ao Brasil, né? E muita coisa, assim, o Ivan cumprimentando Infante Dom Henrique. Pessoalmente. Né? Muitos utensílios, restaurações do local em si, né? Então fala das rotas marítimas, é bem bacana. A gente fez um passeio de saveiro pelo Rio Douro. Saveiro? Não era um saveiro? Não. Era o quê? Pois é, era um barco com 2 andares, né? Pois é, saveiro era um misto de barca com vela, mas não usava vela, usava motor, né? Eu acho que o saveiro é mais esportivo e a barca é mais social, e era meio termo. E a gente não tem nenhum prospecto não que mostra o que ser? Não. Pior que tem aqui o ingressinho, né? Então, qual o nome disso? Deixa eu ver. Vai falando aí que é Porto Sightseeing, né? Cruzeiro. É um saveiro. Ali a gente passa pelo rio, e aí você vê todas as paisagens. São 6 pontes que estão ali no rio. Sensacionais essas pontes. Elas são 6 pontes, uma depois da outra. Então, a gente tem a ponte Arrabida, que ela foi construída para melhorar o fluxo, porque tinha uma ponte pêncil.
porque ali é a saída de navios para a Barra do Douro, que vai para o Oceano Atlântico, né? Muitas rotas de navegação saíram dali do porto. E precisa ser uma ponte muito alta, né? Eles começaram a construir pontes muito altas para não precisar mais ser aquela ponte pêncil. Aí você tem a ponte Dom Luiz, que é essa que é o cartão postal, que é onde a gente tem a parte para caminhar, né, a pé, que você vai para Gaia. A gente foi andando para Gaia num determinado dia. Tem a ponte Infante Dom Henrique, a ponte Dona Maria Pia. Essa ponte foi construída em 1991 e a mais nova de todas, que é a ponte do Freixo. Essa é a mais nova. Ela é mais para a periferia da cidade, então é para ligar. Então são 6 pontes para fazer ligações de diversos pontos da cidade, para você não ter que se deslocar, né, de uma ponte para outra. Esse passeio lindíssimo, a gente tirou muitas fotos e teve um dia em que a gente atravessou a ponte a pé, foi para Nova Gaia, e porque ali tem um local de mirante que dá para ver o pôr do sol. É um point. É um point, que a galera leva vinho, leva lanchinho e tudo e curte ali o pôr do sol. Vocês vão ver aí a galera que fica ali no local para ver o pôr do sol. Dois, três. Eu não sei se tem pipoqueiro, mas com certeza tinha alguém vendendo bebida, né? Tinha. Não reparei, mas eu me lembro da bebida, mas com certeza... Mas a galera leva o seu vinho. Leva o seu vinho. Eles estendem ali uma toalhinha, uma canga, senta ali, toma vinho, come queijinho, aperitivozinhos e fica curtindo ali. A gente não deu sorte com o pôr do sol, porque estava com muita nuvem, né? E aí mas tinha muita gente, acho que muita gente estava com expectativa, tinha nuvem, eles viram o sol desaparecer nas nuvens. Eu não sei se em dias claros ele se põe exatamente no rio, né? Não sei, mas de qualquer jeito é um ponto lá turístico e foi bacana ver aquele monte de gente, aquele monte de turista. E a gente voltou de Nova Gaia de teleférico, com o teleférico que a gente tirou. Tem a foto, né, que a galera tira, quer dizer, lá eles já tiram uma foto, aquela foto famosa de folder e tal, né? Aqui, olha que lindo. A gente acabou tirando foto com outro casal que estava sentado, porque se sentem 4, né? Mas a gente tirou as nossas fotos, porque a gente agora não vai mais deixar de tirar, de comprar essas fotos. Vale a pena. Né? Então, o pôr do sol, a gente esperou ali, fez a travessia de volta com o teleférico. Não foi de teleférico. O teleférico vai lá da Casa Ferreira até o Mirante. O teleférico não atravessa o rio. A gente voltou da Ferreira até lá onde é o Porto do Sol. Eu não sei se a gente pegou o sol no mesmo dia. Ah, sim, foi. Tá certo. Eu sei que a gente foi a pé. A pé até Gaia. Até a Gaia. Na volta eu nem me lembro. Acho que foi a pé, mas pela outra ponta, não sei. Mas o teleférico cobre justamente aquela área onde estão as caves. Exatamente. Outro museu muito interessante que a gente foi um museu que foi transformado em... ele era um presídio e foi transformado em um museu. O interessante desse museu é que ele fala muito sobre a questão dos direitos humanos ali, mostra como houve um estudo meio eugenista
né? Sabemos que Portugal tem... Eugenista? O pessoal vai entender isso no vídeo? Eu não entendi. Eugenia foi uma tese, digamos assim, que fascistas, nazistas tinham... A gente sabe que Portugal ela passou por um período bem grande em que o fascismo esteve no poder, e essa tese, né, essa ideologia, na verdade, né, ela tenta traçar tipos físicos para determinadas situações. Por exemplo, eles faziam a tipologia das pessoas que estavam presas ali. Elas tinham características físicas, então, de acordo com características físicas ou étnicas das pessoas, elas seriam criminosas ou não. Isso aconteceu também na Alemanha nazista, que tipolizou, né, os judeus, né, o tamanho do nariz, o tamanho do crânio. Então, essas pessoas elas não pertencem a uma raça superior, né, se é que a gente pode falar sobre raça, porque raça é raça humana, né? Então, existia essa questão mostrada no museu, através de fotos que vocês estão vendo aí, que eles tipificavam as pessoas dentro dessa ideologia eugenista. Eu acho que tinha fotos do mundo inteiro, né? Sim. Eu me lembro que eu li a maior parte. Então, porque eles falam de direitos humanos em geral. Todos, quer dizer, direitos humanos sendo violados em qualquer parte do mundo. Lugar. Muitos deles estavam lá naquele museu explicando o porquê da discriminação. Porque ali também foi um presídio. Eu não fui muito animado com o museu, mas quando eu comecei a ver a história, ler, é bem interessante. Você tem que tomar cuidado quando você fala desses grupos que discriminam, porque a gente sempre pensa na Alemanha nazista, mas obviamente foi o caso mais clássico, mais grave. Mas se você for no mundo, em qualquer canto, tem em maior ou menor grau alguma exploração de trabalho escravo, de mulheres. É uma coisa que infelizmente persiste na humanidade. A humanidade não evolui. Nosso último dia em Porto foi um dia bastante chuvoso e a gente foi até a Torre dos Clérigos. Lá a gente pode ir visitando as salinhas que falam sobre a torre, né? E é uma escadaria, né? Para quem já viu os outros vídeos, né? Em Lisboa foi o que? A Torre de Belém. Então, aquela torre é claustrofóbica, é muito apertada. E em Belém é parecido. Também são corredores. Desculpe, em Porto também é uma escadinha que sobe, toda apertada. E eu chego lá em cima cansado, né? Então, mas vale a pena. Pena que choveu. Estava chovendo. Vocês têm aí o vídeo para ver. Cansadinho? Cansadinho? E as fotos também, né? Que é bem bacana. Uma coisa curiosa é que a gente pegou um restaurante, e a comida em Porto também era maravilhosa, um restaurante, o cardápio era muito engraçado, né? O nome da comida, peido serrano, punheta de bacalhau. Aí a gente... Peraí, a punheta era de bacalhau ou era de camarão? Não, era de bacalhau. A punheta de bacalhau. Bom. Aí nós fomos para o nosso compromisso em Coimbra. O nosso compromisso em Coimbra, e até a gente brincava que foi a nossa desculpa para ir a Portugal, é casamento de amigos nossos. Desculpa não, motivo. Era a Fabiana e o Henrique, né? Quando ela ia convidar a gente para o casamento, ela perguntou: vocês estão pretendendo viajar para onde? Aí a gente ainda está decidindo. Aí ela tem uma sugestão para vocês. Um anúncio e uma sugestão. Viagem para Portugal, que eu vou me casar em Portugal. E assim, Coimbra. E aí a gente planejou a nossa viagem com a última parada sendo Coimbra, para ir no casamento deles. Não foi fácil, né? Porque ela tem férias marcadas. O casamento era especificamente num dia. Já era assim, nos meus últimos dias de férias. Era assim,
E o casamento num dia, voltar no outro para eu voltar a trabalhar na segunda-feira, né? O casamento foi no sábado, a gente voltou no domingo, segunda-feira eu já tinha que trabalhar. Exatamente. Foi na Quinta das Lágrimas, né? Um lugar muito bonito. E a gente aproveitou para conhecer um pouquinho de Coimbra, descobrimos doces sensacionais. Você se lembra daquele doce? Não é o nome daquele doce? Pois é, eu saí aqui do Brasil com uma recomendação de um amigo, não deixe de comer, eu não estou me lembrando o nome, era o... Tertuga, eu acho. Pastel Tertuga. Pastel de Tertuga, ou alguma coisa assim. Muito bom. A gente achou em Coimbra, sem estar procurando, né? A gente já tinha desistido, aí em Coimbra... Não, tinha uma determinada padaria lá que tinha os melhores doces, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, não vamos sair mais daqui. E a gente foi até a Universidade de Coimbra. Estava de férias. Não, estava de férias, mas eu conheci a Universidade de Coimbra, que, né, em livros de Eça de Queiroz a gente ouve muito falar sobre essa tão tradicional universidade, é uma universidade com uma responsabilidade política bastante grande, né? Coimbra, a Universidade de Coimbra é sensacional. Lá tem o Museu Nacional Machado de Castro, que é um museu histórico, e a gente visitou. Nós visitamos muito correndo, porque a gente chegou tarde lá, o museu ia fechar e eles foram muito legais, né? Eles foram acompanhando a gente e tal, falaram, tem que ser rápido porque a gente fecha às 5 horas. E a gente foi e visitou rapidamente, mas bem bacana, fala muito sobre cultura greco-romana dentro do museu e é bastante interessante. E aí, temos mais a acrescentar aí nas nossas experiências com Portugal, que, nossa, dá muita saudade, muita saudade. Os azulejinhos. Esse aqui é de Coimbra. E esse aqui é de Porto. Ainda tem uma moedinha aqui da Torre dos Clérigos. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Torre dos Clérigos. Peraí. O que você tem no pescoço? É um azulejo? Depois a gente conta essa história do azulejo. Sim, mas é um azulejo, não é? É um azulejo. E a pulseirinha também. Depois a gente conta a história. Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre perrengues e gafes de viagem, porque eu tô achando que a gente vai ter que dar uma parada aí com os vídeos sobre a viagem, porque a gente iria entrar na viagem sobre o Peru, que é uma viagem bastante longa, tem muita coisa, vai dar eu acho que uns 3, 4 vídeos aí, porque é uma viagem com muita informação. E depois a gente fala por que eu acho que a gente vai ter que dar uma paradinha com os vídeos, pelo menos em dupla aqui, tá? Mas a gente ainda vai ter um vídeo sobre os perrengues e gafes de viagem. Bom, gente, se você caiu de paraquedas aqui, inscreva-se no nosso canal. O canal é dela. Ative as notificações. Eu sou a Renê, eu sou professora de História e Sociologia. O Ivan é minha boa companhia de viagem. A recíproca é verdadeira, não. Tá? Melhor pessoa para se viajar, porque é tranquilão, tá sempre disposto, pode ter escadaria, mas ele tá lá firme e forte. Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.